continuarmos ouvindo do jeito que continuarmos ouvindo, sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Fatti perquisire. Ma io non rubo. Dai, decidi all'imparziale, mica noi. Ma io me ne sbatto le palle, sai. Controllo, Massimo. Dai, su. Metto noi mano addosso! Operaio, non lasciarti perquisire! La violenza padronale ti perseguita dappertutto! Il tuo corpo frugato sempre come la tua mente! Ma cosa dici? Cosa dici? Siete voi, mentre invece i ladri sono loro! Dobbiamo perquisire le loro banche, dove nascondono la lei furtiva, ammassata col profitto, ammassata col vostro sangue! Operai, con la vostra vita, col vostro lavoro! Non lasciate perquisire i vostri corpi e le vostre menti! E adesso dove vai? A passare il tuo tempo libero. E come lo passi il tuo tempo libero? Davanti al televisore o al biliardo? O a parlare di calcio, eh? La crisi della Juventus è in pieno svolgimento. Devi telefonare ad Agnelli, prendere delle decisioni, la macchina! Oppure il tempo passa, torna tua moglie e che gli dici? Oppure vai a fare un altro lavoro? Tira giù la macchina, perché i soldi che ti dà il padrone non ti bastano mai. Perché sono pochi, non ti bastano mai. Boa noite. Se o filme é bom, ele atende à sensibilidade, à consciência e ao entretenimento. A frase é da pensadora brasileira Olgária Matos e é baseado nesse pensamento que o rótulo cinema político ganha força. O que é apenas divertido pode também ser político. Memória e Contexto fala sobre política e cinema. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Terra pura. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. A gente já pode começar falando do Jean-Marie Volonté, que na época desse filme, que a gente viu na abertura, era do Partido Comunista Italiano. E eu queria que vocês falassem que tempo era esse onde um ator tinha uma participação tão ativa assim, politicamente. Leandro? Foi um tempo longo até, assim, né? Começou antes, cinema italiano e brasileiro também teve muito isso. De grande proximidade com a política e a arte, né? Acho que a gente tem que prestar atenção nessa cinematografia. Pro meu gosto, assim, o cinema italiano dos anos 60 e dos 70 também, talvez seja a melhor cinematografia de toda a história. A gente também produziu aqui uma cinematografia incrível nessa época. E sem nostalgia, mas com admiração, né? Porque a gente tem que pensar também como é que é a política de cada época, né? Sim. Porque o Partido Comunista Italiano já nem tem mais, não existe mais, né? Então, as coisas mudaram, né? Mas não quer dizer que não tem o cinema político hoje também. Acho que é um olho no peixe, outro no gato, né? Pensar na história e pensar de hoje em dia. E você, Cláudio Pence, o que você acha desta época? E você acha que essa união de cinema e política é uma coisa que deu certo, que dá certo? Acho que sim. Acho que, no fundo, todo filme é político, né? Quer dizer, na própria escolha do tema, né? E aquele momento dos anos 60, 70 era um momento de transformação no mundo, né? Quer dizer, transformação cultural que depois redundou em transformações outras, políticas, econômicas e tal. O tempo exigia aquele tipo de cinema? A gente pode dizer assim? Eu acho que sim. Eu acho que não só no Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos, enfim, todos os cinemas, enfim, uma parte da cinematografia, pelo menos, era extremamente voltada para temas políticos, né? Que era um momento de transformação do mundo, né? A gente estava saindo de uma fase, de uma época para uma outra que não se sabia direito qual era, mas tinha uma transformação de costumes
e, sobretudo, uma transformação política também. Então, você vê no cinema brasileiro filmes absolutamente sensacionais que foram feitos nos anos 60. Você tem um cinema novo, né? Sim. Com uma proposta de mudança de linguagem, né? Mudança daqui a pouco de temática. A gente vai falar sobre isso do Terra em Transe, claro. Né? Terra em Transe é um filme... Nós vamos chegar lá. Não vamos falar agora, mas enfim, o cinema italiano dessa época era um cinema que fez a cabeça de muita gente, né? Eu era jovem naquela época, naquele momento, e para mim era importantíssimo, não só o cinema italiano, o cinema francês, né? E o cinema brasileiro. Você acha que as pessoas acreditavam, vocês acham, que o cinema era capaz de transformar, que o cinema podia, sei lá, impulsionar uma revolução, coisas assim? Tinha esse peso ou não? Tinha, talvez, desculpe. Não, talvez talvez na cabeça do cineasta, sim. Certamente tinha. Dependendo do ego. Com toda humildade. Mas certamente foi importante. Muitos filmes foram importantes para criar uma consciência, um conhecimento da situação do país, da situação das pessoas, né? Sim. Eu acho que a gente teve vários exemplos de filmes assim. Eu mesmo vi alguns filmes que me impressionavam muito, né? E me dava uma outra interpretação das coisas. Por exemplo, né? um assim que você acha particularmente marcante. Fora o Terra em Transe que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. Eu me lembro muito de um filme sobre o Nixon, chamava Mulhouse, que é o nome do meio dele, né? O nome dele é Nixon. E é um filme que eu vi e eu fiquei muito impressionado, porque era um filme político, era um filme sobre um político e mostrava como era maluco a atuação política dele, né? E as contradições e o que estava por trás das decisões políticas. Né? Aquele momento era um momento de guerra do Vietnã e tal. Então... Esse ficou marcado. Mas esse é um filme que eu lembro, mas tem, sei lá, se eu for puxar pela memória, tem muitos... Os Herdeiros, do Cacá Diegues, 69, um filme que eu vi e falei, E você, Leandro? Sensacional. Um filme? Dois filmes? Desses assim, não, esse fez uma revolução, pelo menos na minha vida. Olha... Tem tantos. É difícil puxar um só, né? Tem... Recentemente, assim, tem um filme que eu gritei no cinema, assim, que nem Gol, assim, um filme de Elias Suleiman, um cineasta palestino, que tem uma cena lá completamente alegórica, que o personagem vira uma espécie de lutador de luta livre e acaba com um exército de israelenses. É um grito no cinema, assim, faz uns 3 anos. Assim. Coisa recente. Vamos ver mais um vídeo, a gente já continua o bate-papo. Vamos lá. Mama? Was machst denn du? Mama! Was ist mit dir passiert, Mensch? Kannst du nicht einfach aufstehen? Scheiße.
É sensacional esse filme. Agora eu queria que vocês me falassem uma coisa. Cláudio, como é que a gente lida com a questão da mentira nesse filme? Por causa do seguinte, né? É a questão política que é uma grande mentira ou a farsa que ele monta para a mãe para ela não descobrir que o Muro de Berlim caiu, que a República Democrática Alemã não existia mais? Como é que se lida com isso? O que vem para você assim dessa história toda? Porque no fundo é uma discussão sobre a farsa, não é? Sem dúvida. Quer dizer, talvez duas mentiras, não sei. Duas mentiras, talvez, né? Não sei o que estava naquele momento. Enfim, tem o regime que estava desmoronando, né? E uma aparente recusa da mãe de aceitar aquilo, né? Uma nova situação. Ela passa 8 meses em coma e ela não vê essa transformação toda, né? E o filho faz todo aquele aparato para fingir que está ali tudo de pé até o muro, né? Pois esse filme é um filme que eu gostei muito quando eu vi e realmente é uma questão complexa, como que você colocou, essa questão da mentira. Quer dizer, eu acho que havia uma tentativa artificial de manter a vida como era na Alemanha Oriental naquele momento, e porque o filho, por ser um bom filho, queria agradar a mãe, né? E não queria que ela tivesse o choque de perceber que a realidade tinha se transformado. Né? É legal essa história. Agora, Leandro, você acha que um filme pode mudar a consciência de uma sociedade? Você acha que tem esse poder? Eu acho que tem briga política em todo lado, né? Em cada fronte de cotidiano e de ideologia também, né? Acho que o cara tem que ser um pouco desvairado para achar que um filme vai conseguir mudar a consciência de uma sociedade, né? Mas tem uma disputa dentro dos filmes. O audiovisual é um negócio super importante, né? E o jeito que se faz o audiovisual reposiciona os outros, né? Porque quando tu cria um filme forte, pode ser um filme forte público, pode ser um filme forte de vanguarda também, tu provoca reações e isso acaba gerando discussões e tal. Eu lembro de umas discussões da época de universidade, mas o Guimarães Rosa muda a consciência? Muda porque tem uma quantidade de gente que vai ficar estudando o Grande Sertão o resto da vida, dizer, e o mundo é diferente depois do Grande Sertão. Não é só o ego do cineasta, né? É uma questão prática mesmo, né? Uma questão cultural, né? E aí eu acho que o cineasta está dentro desse fronte pelo menos para quem tem uma visão política. Bom, quem não tem também está dentro do fronte. A gente só não está fazendo de conta que não está. Mas tem um fronte de debate ideológico em todo lado. O cinema é muito importante, né? Cinema, televisão, audiovisual, todas as formas do audiovisual de hoje em dia, né? Que o cinema é a mãe e o pai, mas se multiplica por muitas formas, né? Acho que está por todo lado. E acho que hoje a gente está sacando, está voltando assim, uma explicitação de temas políticos que tem a ver com pipocação de movimentos políticos por todo lado. Acho que a gente vai ver mais filmes nos próximos tempos explicitamente políticos e tal. Acho que está na ordem do dia, se é que algum dia não teve. Vamos botar música na nossa conversa? Opa. Vamos lá. Camila e Simone. Simone aqui, completamente instalada no meio da sua parafernália musical. Sim, vamos lá. O que você vai tocar? É o seguinte, eu compus uma música para o meu CD que eu lancei esse ano, que exatamente ela é inspirada no Ela Navevá, do Fellini. Sim. Que vocês lembram que tem uma cena que um rapaz, ele no navio, ele toca uns vidros. Sim. Então aquela atmosfera eu trouxe para esse tema que eu compus aqui no meu set de panelas e campanas melódicos aqui. Vamos lá. Vamos lá?